Muito bem, está começando mais um Estado da Igreja, episódio número 4, transmitido pelo YouTube e depois, no dia de amanhã, ele vai ser inserido ali lá no Spotify, no Anchor, no Google e na Apple, né, para você conseguir escutar, né. Eu queria convidar você, né, e o nosso convidado, né, a fazer uma oração. Vamos fazer uma oração, né, agora que tem os problemas aí de briga entre tradicionalistas e coisas assim. Vamos rezar, então, um Pai Nosso, um Ave Maria, na língua da igreja, né? Vou convidar aqui. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut non dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Muito bem. E a conversa, então, hoje é com a figura, assim, aqui é só filé, só gente boa. Né? Vou botar aqui na tela, professor, teólogo, marido, pai, uma pessoa que eu respeito muito, muito, muito mesmo. Tem feito um trabalho belíssimo, assim, na área do diálogo ecumênico, no contato com os nossos irmãos separados, com os nossos irmãos evangélicos, de elucidar a teologia católica, aquilo que ela tem de mais bonito, e mostrando com clareza para todos os nossos irmãos os erros, os equívocos e o caminho, né? Eu acho que só de bênçãos que ele tem acumulado aí, Deus tem acumulado a vida do nosso professor Arthur Jordan. Eu tenho sido muito abençoado, muita gente tem sido abençoada. Arthur, seja muito bem-vindo ao Estado da Igreja. Olá, meu irmão. É uma honra, é uma grande alegria estar aqui. Nossa, quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz, sobretudo para tratar dessa conversa sobre esse tópico tão importante, né? Que, na verdade, é praticamente corrompido, né? Na maior parte dos nossos locais paroquiais, etc. A gente vê uma compreensão tão equívoca sobre esse tema, né? Vamos dar um passo atrás aí no negócio e vamos conversar sobre uma outra coisa antes. Vamos conversar um pouquinho sobre o Arthur antes, né? Antes da gente chegar no... Conta um pouquinho aí de onde veio o Arthur, e claro, depois você vai falar especificamente, né, quando nasce o marido, quando nasce o pai, etc. Meu irmão, então, eu sou de João Pessoa, na Paraíba. Na verdade, fui batizado ainda criança na Igreja Católica, mas, digamos assim, toda a minha vida foi como o chamado católico de BGE, por bastante tempo, até que em determinado momento da minha vida, em 2011, o toque da graça de Deus veio até mim por intermédio de um momento bastante tranquilo, não foi nada extraordinário, mas foi num momento de oração. Eu tinha sido convidado por algumas pessoas para ir conhecer um grupo de oração,
E lá, naquele momento, houve uma prece espontânea, né, para pedindo a Deus a graça da conversão, e eu pedi essa graça, com sinceridade de coração, e ele acabou tocando, né, e digamos assim, fazendo com que eu começasse a querer deixar ser católico, entre aspas, e passar a ser católico de fato. Eu me lembro que logo depois daquele momento, a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar um catecismo da Igreja Católica para ler. Então eu fui ler o catecismo da Igreja Católica, comecei a estudá-lo, né? Depois eu comprei o meu primeiro livro sobre o catolicismo, que foi justamente a Introdução ao Cristianismo, de Joseph Do Ratzinger. Ratzinger. Foi o primeiro livro que eu li, por incrível que Deixa eu pareça. te interromper. Isso foi com que idade, Arthur, mais ou menos, assim, que tu tava? Eu tava com acho que eu tava com 20 anos, por aí. É. Tá, então já vou fazer a pergunta cortante. Que idade tu tá, Arthur? Eu tô com 29, vou fazer 29 Ih, agora. Arthur, você é jovem ainda, rapaz. Eu tenho muita lenha pra queimar, rapaz. E, Rapaz, eu já tô com e, 5 filhos já. mas isso é uma graça de Deus enorme, é uma benção, rapaz. E a Thalita tá com que idade também, ou não? A Thalita tá com Regula? 34. Ela é Olha mais aí, ó, velha que eu. é ela que te pegou pra criar, então. É ela que é corajosa. É, mas dá pra fazer mais até os 40 aí tem mais uns 6 anos, dá pra fazer Não, mais tem, uns. tem. Tem muito espaço ainda. Eu casei com 23 anos. Pô, que Foi coisa bem, muito. que benção. A gente começou. É engraçado falar sobre isso, porque a gente começou a namorar e com cerca de um ano e alguns meses a gente já casou. Né? Que bom. Então, a gente estava bastante decidido a viver uma vida de entrega a Deus no matrimônio, né? Fazendo procurando ser instrumento de santificação para o outro, fazendo o outro feliz. Então, durou um ano e um mês, durou um ano e 2 meses. É tanto que o nosso período de noivado ele foi maior do que o nosso período de namoro. Antes da gente começar a namorar, a gente sentava de frente à calçada do nosso pároco, né? Ele lá dormindo, a gente de frente à calçada dele, olhando assim para a rua e falando: olha, o que é que você acha daquilo, disso? E a respeito de casamento, quando é que a gente vai casar? Então Que maravilha, foi hein? bastante interessante. E ela me acompanhou nesse meu processo, porque, como eu falei, houve esse toque da graça, né? Esse pedido, eu pedi ao Senhor para que me convertesse, para que me desse uma vida sacramental mais intensa. E ele me concedeu aos poucos, né? Só que eu comecei esse processo com uma certa ojeriza pelo protestantismo. Por quê? Porque eu tenho um tio que é pastor protestante. Uhum. Ele é pastor da Assembleia de Deus. E algumas vezes ele já veio com os 5 pedras na mão contra a Sim. minha família, 5 porque era solas. católico. Pois é. Veio para botar a sola mesmo aqui. E aí ele. Quando se deu isso, que eu comecei a ler o Catecismo da Igreja Católica, os livros foram um atrás do outro, né? Então você vinha primeiro o livro do Introdução ao Cristianismo, que foi o primeiro que eu li, e eu fui lendo outros. Só que com essa rejeição muito, muito profunda ao protestantismo. Então eu acabei entrando, e eu não sei se eu posso dizer que muitos acabam fazendo isso, mas eu tenho percebido que pessoas que acabam de se converter, muitas delas têm uma certa atitude semelhante. Se Sim. converteu, vamos partir para porrada agora, tá entendendo? Sim. E eu passei por isso. Então, eu me lembro de uma vez que eu estava discutindo com um batista sobre a questão o batismo por imersão ou não sei o quê. E eu tratei o cara, eu só faltei xingar ele, a 10ª geração dele de herege. Uhum. Outra vez eu falei a mesma coisa com um presbiteriano, né, dizendo, isso, aquilo, e o resultado foi que não deu fruto. Então, eu penso que houve esse processo de conversão, eu digo mais propriamente individual, falando aqui de mim, mas também houve nesse meu pensar a respeito de como ir tratando o irmão de outra igreja, entende? Então, Sim. assim, houve essa mudança.
E aí, após esse processo, esse início que se deu em 2011, eu comecei eu me sentia como aquele homem da parábola, de que tinha um tesouro no campo, ele estava escondido, e eu descobri o tesouro que era a beleza da Igreja Católica, né, que até porque, enquanto esse meu período de católico de IBGE, tudo que eu sabia era pelo disse-me-disse. Alguma pessoa foi lá, disse, sobretudo na época eu estava na universidade, então envolvia muito isso, essa questão de uma noção falsa da igreja, do seu ensinamento, etc. E quando eu descobri, eu fiquei maravilhado. Então eu comecei a fazer um processo de discernimento se eu não deveria ser um sacerdote, né? Então eu comecei a rezar sobre isso, eu tive um diretor espiritual naquele momento que foi me acompanhando, e aí depois de oração, diálogo, espera e escuta, aconselhamento, foi visto que realmente não era, né? Deixado isso então de lado, eu pude focar nessa questão do emprego, numa questão de concluir os meus estudos, né? E aí para quem não sabe, a minha primeira formação é em engenharia, né? Eu sou professor de engenharia também, né? Hoje eu estou fazendo doutorado em engenharia também. Mas por quê? Porque eu precisava, antes de tudo, ter um emprego para sustentar a minha família, futura família, né? Uma vez eu conversei com um teólogo aqui de Fortaleza, bem famoso, e ele disse, olha, você pode até querer fazer teologia, dar aula disso, mas arrume logo um emprego em outra coisa, porque teologia não dá dinheiro, não. Né? Então, isso é verdade, ele não mentiu. Ele não mentiu. Então, então tá certo, pois eu vou fazer. E aí, só que quando eu comecei a namorar com a Thalita, e a gente se casou, não tinha um tostão no bolso, né? Então foram anos, foi um ano, durou um ano esse período de que eu realmente não tinha um tostão no bolso, foi bastante suado sustentar, mas aí Deus concedeu a graça de um emprego, depois concedeu a graça do emprego atual, hoje eu sou professor no Instituto Federal, né, e é um emprego bastante propício ao desenvolvimento do meu estudo teológico, porque ele me dá bastante liberdade para isso, né? E aqui estamos. E grande parte do que eu sou hoje se deve à minha esposa, né? Foi por causa dela que eu consegui fazer teologia, foi por causa dela que eu consegui entrar no mestrado de teologia, foi por causa dela que eu consegui me aprofundar nesse ramo específico da teologia dedicado à comparação dos dogmas do catolicismo com o protestantismo, e é claro, já tendo sido como que purificado pela graça de Deus daquele sentimento, daquele comportamento no princípio da minha conversão, da apologética da porrada, entende? Eu percebo, especialmente assim, quem vem do protestantismo, é difícil encontrar um equilíbrio, né? Chega assim, vem com muita força, às vezes, né? E acaba indo para o outro lado da balança, né? Ou seja, já vem com assim, já chega com ojeriza da teologia da libertação, mas acaba caindo nos braços de, às vezes, num tradicionalismo meio boboca, assim, que ignora o magistério. E aqui eu queria te perguntar isso, aproveitar que tu falou isso, em que momento e de que forma aconteceu essa virada na tua cabeça? De você... que leituras que te levaram a isso? Me fala um pouquinho como é que esse nó se desfez na tua cabeça? Muito bem. Então, eu creio que a coisa começou a mudar dentro de mim a partir da leitura de um livro de história da igreja, se eu não me engano foi o do Giacomo, que é um historiador italiano. Ele tem a História da Igreja Católica de Lutero aos dias de hoje, aí são 3 volumes. E acho que foi lendo aquele livro, pela primeira vez, que a coisa começou a mudar, porque eu estava lendo, ele justamente começa a partir do século XVI, mais ou menos ali.
Na verdade, ele começa um pouco antes, mas o foco é a partir do século XVI. E eu não esperava aquilo. E não foi proposital, não foi movido por sentimentalismo barato. Eu estava lendo e eu estava sofrendo com aquilo que eu estava lendo. Eu ficava pensando, por que foi assim? Por que tal pessoa fez isso? Por que aquela outra fez aquilo? Por que não poderia ter sido feito desta maneira ou daquela? E aí, quando eu terminei de ler, eu me lembro de ter ido conversar com um monge. Ele é um senhorzinho muito devoto, né? Ele era, acho que ele era beneditino, mas ele estava em um período, ele tinha saído do mosteiro um pouco por causa da sua saúde. E aí eu cheguei para ele, olha, me diga, você sabe muito mais do que eu, me diga aqui, por que Deus permitiu o que aconteceu no século XVI? E ele não sabia, não soube responder. Porque, enfim, ninguém vai saber os pensamentos de Deus, mas aquilo me tocou profundamente. E a partir daquele momento, toda vez que eu li alguma coisa referente a tudo que aconteceu no século XVI e até o século XVII também, aquilo me chocou, entende? Então eu comecei a realmente ficar triste, profundamente triste pela separação. É tanto que, pouco depois, por alguma circunstância, eu acabei chegando a ler um comentário do Melanchthon, né, que é como que o sucessor de Lutero. E ele mesmo dizendo que, ainda que ele os olhos dele fossem como uma fonte que jorrasse lágrimas abundantes, ainda assim não seria suficiente, não teriam lágrimas suficientes para chorar a dor causada pelas divisões. E aquilo que ele pôs por escrito, por mais que ele não fosse católico, tocou a minha alma profundamente. E eu disse, putz, mas é exatamente isso que eu estou pensando. A partir daquele momento específico, houve essa mudança na chave assim, dentro de mim, que eu parei de apologética da porrada imediatamente. Imediatamente. Olha que e foi difícil. Imagino. Foi muito difícil. Porque eu era apedrejado direto, assim, eu estava bastante envolvido nessa coisa, né, de apologética, mais de porrada mesmo. Então, assim, quando eu falava, eu já, tentando maneirar, eu ficava recebendo, não, Sim. você é católico, papapá, idólatra, bababá. E foi difícil se segurar. Eu acho que o documento do Concílio Ecumênico Vaticano II sobre o ecumenismo, tem uma parte que ele fala que eu acho que foi o ponto, eu senti aquilo, que foi o centro do ecumenismo é a conversão do coração, que é, sobretudo, dentre outras coisas, a humildade e a mansidão. Eu senti isso, eu pude tocar. Chesterton, ele fala, se eu não me engano é Chesterton, que fala que o pecado original é o tipo de dogma que você pode tocar. Aquele ensinamento do concílio, eu toquei nele, eu senti aquilo ali. Não, eu realmente pude ver aquilo na minha vida. Eu realmente mudou a chave. Outro dia, acho que foi essa semana, eu estava procurando, eu ia tirar um print e colocar lá no meu Instagram, para quem não sabe, eu tenho um apostoladozinho pequeno lá no Instagram, e eu ia tirar um print e colocar, e a legenda ia ser assim, nem sempre eu fui como eu sou hoje. Para o pessoal ler aquilo ali, eles não iam me reconhecer. Não iam me reconhecer. Então, seria importante, isso é importante. Então a chave mudou aí. Desde a minha conversão, eu sempre fui muito grato a Deus pelo o magistério do Concílio Vaticano II. Desde a minha conversão, eu falei da introdução ao cristianismo, mas outro documento que, após eu me converter, eu procurei ler de cara, foi justamente, por exemplo, a Dei Verbum, e eu achei aquilo fantástico, que documento maravilhoso. Então, a Unidade Rede Integrada, só que no começo, como eu falei, justamente eu estava envolvido nessa apologia da porrada, eu não gostei muito do documento sobre o ecumenismo,
eu focava mais na Dei Verbum, focava mais na Sacrosanto Concilium, né? Mas eu sempre tive muito amor e muita admiração pelos documentos do Concílio. Mas essa mudança de que fala a Unidades et Integratio, eu pude ver. E foi justamente a partir do estudo. Foi aí que eu decidi, inclusive, dedicar minha vida somente a isso. Eu percebi que era algo que, se eu não fizesse, a minha vida não teria sentido. Eu percebi que era algo que não era porque ia me dar dinheiro, ou ia ser fácil, ou ia me fazer feliz, mas era porque eu vi que se eu não fizer isso, não vai valer a pena viver. Aí eu, pronto, não, então a minha vida é para isso aqui, decidir, é isso. Que é justamente tentar, de algum modo, pelo menos aumentar a compreensão mútua entre católicos e protestantes, e quem sabe tentar colocar em prática fielmente o decreto conciliar e aumentar não somente a compreensão mútua, mas, digamos assim, superar esses obstáculos que separam eles de vir até nós. É claro que é pequeno quem sou eu sou o substrato do nada dentro da Igreja Católica, mas eu vi que era isso que Deus me chamava. Mas isso é fenomenal, porque assim, ter clareza de que Deus te chama para cumprir um desejo da igreja, né, um ofício na igreja, porque efetivamente é um ofício, né, a gente não é um ofício ordenado, mas é um ofício teológico importante, ainda mais no nosso contexto brasileiro, que você parece que é uma coisa assim, parece que é uma mata arrasada, né, porque o nosso pessoal aqui, não há produção teológica decente sobre esse assunto, não há sequer uma compreensão. Eu brinco muito. Uma vez um padre amigo meu disse assim, ele está lá em Bagé, no interior do Rio Grande do Sul, lá, quase lá no extremo sul do Rio Grande. Olha que o Rio Grande já é longe aqui, agora no extremo sul ainda mais. Ele diz assim, Gustavo, aqui em Bagé o Concílio de Trento nem chegou ainda. Eu disse, nossa mãe. Nossa. E eu brinco muito que quando o Concílio Vaticano II chegar no Brasil vai ser uma bênção. Porque a gente é um desconhecimento muito profundo nisso. Eu percebo isso, viu, Arthur? E aqui eu quero garfar um ponto e conectar aqui com essa ausência, essa ignorância do concílio. Fala-se muito do concílio, briga-se, né, claro, o que eu vou dizer aqui é responsabilidade minha, única e exclusivamente minha, mas tá na conta de Monsenhor Lefebvre, toda a bagunça, esse ódio pelo concílio, o veneno é dele e da tropa dele, que gerou uma coisa que eu acho uma excrescência, e que tu citou já umas 2 ou 3 vezes. Qual é a diferença entre a apologética da porrada e a boa apologética, e quando é o lugar dela? É lugar da boa apologética o diálogo ecumênico? É aí que ela tem que se apresentar? Ou é em outro momento? Ou é em outras... Entende? Entendi. Explique. Bem, assim, eu acho que é interessante a gente até definir alguns termos, né? Por exemplo, o que é a evangelização? A evangelização é anunciar Jesus Cristo à sua igreja. Só que quando você anuncia Jesus Cristo à sua igreja, as outras pessoas que estão escutando, elas vão acabar querendo saber as razões. Por que você crê que a Igreja Católica é fundada por nosso Senhor Jesus Cristo? Por que são 7 sacramentos? Por que a justificação ela não está separada da santificação, etc. Aí entra a apologética no sentido de dar as razões da sua fé, mas, obviamente, seguindo aquilo que São Pedro ensina, né, com humildade, com caridade, né? O ecumenismo, pelo menos conforme o documento conciliar, porque, abra-se o parêntese, muita gente chama ecumenismo de muita coisa que não tem nada a ver com o que está lá no decreto conciliar, basta ver a última campanha da fraternidade, né? Então, por favor. Então, aquilo ali não tem nada a ver. Então, fecha o parênteses. Então, o ecumenismo, ele
ele visa superar os obstáculos que ainda existem entre as igrejas diversas protestantes. Então, você tem a comunhão anglicana, você tem os luteranos, os batistas, etc. Então, superar os obstáculos que cada uma dessas ainda tem para com a Igreja Católica em vista dos pontos em que já concordamos. Uhum. Então, vamos dizer, por exemplo, a Igreja Católica tem um diálogo com a comunhão anglicana, e o primeiro documento, se a memória não me falha, entre a Igreja Católica e a comunhão anglicana foi justamente sobre a Eucaristia, né? A presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, muitos pontos que antes eram julgados como obstáculos foram superados a partir de uma exposição clara e fiel da fé católica. Uhum. Convém dizer que o decreto conciliar ele ensina que é necessário o teólogo católico neste movimento ecumênico, nessa ação ecumênica, ele precisa expor fielmente a fé católica. Ele precisa expor, e não somente expor, ele precisa sempre ser fiel, sem renunciar nada ao ensino da igreja. Então, no momento em que se busca a superação dos obstáculos, naturalmente pode acontecer de que o outro, né, o interlocutor, ele diga, mas por que você crê nisso? E aí entra também dentro aqui do próprio movimento ecumênico uma necessidade de uma exposição das razões da fé. Sempre em fidelidade com o dogma. Então, a evangelização, apologética e ecumenismo, eles têm, digamos assim, uma caracterização própria, e estão relacionados, e se bem feitos, de modo algum são excludentes, entendeu? Eles estão relacionados, eles são necessários, cada um em seu devido âmbito. A apologética da porrada, como eu estava falando, digamos assim, por exemplo, é uma apologética não somente que faz justamente o contrário do que o Concílio Ecumênico do Vaticano II ensina. Por exemplo, em determinado ponto do decreto, ele diz: o primeiro passo é deixar de lado palavras, juízos que não condizem com a verdade a respeito dos irmãos separados. Quem são esses irmãos separados? São aqueles que nasceram lá dentro da determinada comunhão protestante, sem culpa, e são batizados, são feitos, então, são incorporados em Cristo, etc. Então, deixar de lado palavras e juízos sobre isso. E a apologética da porrada, basicamente, ela faz isso. Então, você olha para o cara, já chama ele de herege, como se ele fosse um herege formal. Sim. E a gente sabe que isso é muito provável que não seja isso. Na verdade, é muito mais razoável deixar justamente, obedecer justamente essa indicação do conselho. Até porque, por exemplo, citando um exemplo da minha vida, eu sou professor, e aí eu tenho muito aluno. E aí um dos meus alunos, na verdade uma aluna, ela é protestante. E aí ela me mandou, há um tempo atrás, ela me mandou uma mensagem, né, perguntando o que é que a Igreja Católica pensa dela, porque ela é protestante. Ela, vocês me consideram uma herege? Imagina a pessoa dizer isso, o que é que você acha que vai acontecer? Ela vai se afastar. Sim. Né? Então, assim, a evangelização apologética e o ecumenismo, eles têm a sua razão de ser, estão interrelacionados, e quando bem utilizados, eles se complementam, né? Eles se enriquecem mutuamente. Você sabe que enfim, eu tentei distinguir as duas, e eu faço e evidentemente, né, Arthur, que assim, nessas lidas virtuais aí, né, da Facebook, Instagram, eu não consigo ser tão compreensivo assim, né, porque a gente percebe que as pessoas optam pela apologética da porrada, achando que elas estão defendendo a igreja, quando na verdade elas estão desobedecendo a igreja,
né? E aí o que acontece? Tem que dar uma afastada do camarada no cantinho e dizer, ó, o negócio é o seguinte, você está indo contra o que a igreja está ensinando, né? Porque é justamente, você não explica para a pessoa que está né, no interlocutor que ele é teu irmão, que tu não vai ficar comprando briga com ele, né? Ao passo que você transforma, parece que você prossegue, e às vezes eu tenho essa impressão que os apologetas da porrada, né, né, esses maus apologetas, eles prosseguem o conflito da reforma e da contra-reforma. Eles não absorveram o espírito da igreja de dizer, olha, acabou o conflito, nós queremos comunhão. E para mim esse documento, né, aqui né, que de uma certa forma tem a ver com a celebração dos 500 anos da Reforma, ele foi emblemático, porque ele firmou a posição que o concílio já falava, mas ele firmou com clareza, e aí tu consegue perceber nos grupos ao redor do mundo que neste aspecto muitos deles falham. Né? Ou seja, que você deveria assentar no coração, né, que, olha, e explicar para os irmãos, né, olha só, meu amigo, aquilo lá, outro dia eu me dei o trabalho né, depois de muito tempo sem ficar falando sobre esse assunto, né, eu me dei o trabalho de explicar para um pastor amigo meu, e disse, olha só, rapaz, porque na cabeça dele, ele era um alvo do Concílio de Trento. Eu disse, rapaz, você assim, eu gosto muito de você, mas você é um bocado petulante. Porque assim, o Concílio de Trento foi o alvo dele, foi para aquela galera de lá, né? Ou seja, aquilo lá é um evento histórico, né? Você já não é, você nasceu evangélico, você viveu evangélico. Como é que aquilo lá mandava pro cepo quem era católico? Então, se o cara, né, a igreja ensinou A, ele vai lá e diz B, então ele é anátema. Isso é claro que nem a luz. Agora, você, mas eu sou evangélico, sim, pois é, mas você nunca foi católico. Entenda isso. Aí agora nós vamos ler o Concílio Vaticano II. Quando ele leu o documento sob essa ótica, deu um clique nele e disse, meu Deus do céu, estou ensinando bobagem. Eu disse, pois então. Então, assim, foi graças a Deus, assim, é um cara super esclarecido, e eu fiquei assim, né, grato a Deus por isso, por ter conseguido mudar essa, né, ajudar, a graça de Deus mudar isso no coração dele. Arthur, assim, enfim, eu queria te perguntar uma coisa que eu julgo ser importante, que é o seguinte, o documento Unitatis Redintegratio, uma vez eu expliquei isso para um seminarista. Eu dizia, olha, vocês precisam ler o documento e entender as fases do diálogo que o documento fala. Você poderia explicar para a gente, né, para quem está ouvindo, o que é diálogo ecumênico na visão do concílio? Porque o que está aí na base, com CONIC, com CMI, com CNBB, toda essa cachorrada, eles não. Ele é uma cachorrada horrorosa. Eles embolam o meio de campo e desobedecem. Como é que isso por exemplo, como é que isso se daria num contexto, por exemplo, diocesano e paroquial? Muito bem. Eu acho que é uma ótima pergunta. Até porque, como eu já falei, você falou, mas eu também tinha falado, a gente acabou de passar por uma chamada campanha ecumênica, né? Ecumênica, Então, assim, o que acaba transparecendo é que ecumenismo quer dizer o seguinte, é todo mundo sair dando um abraço para uma religião universal, boazinha, né? Enfim, deixa o catolicismo de lado. Não tem nada a ver com isso. O decreto conciliar, ele, sobre o ecumenismo, se fôssemos resumir, ele busca justamente, vamos supor que entra A, que é católico, e B, que é de determinado
determinada confissão protestante e sai só a, ou seja, todo mundo ali dentro da igreja, da unidade da igreja católica. Só que para isso, o concílio, ele dá justamente os passos, né? Um dos passos foi aquilo que eu já falei, a conversão de coração, que na verdade esse é a primeira coisa, né? E a oração também, rezar, pedir a Deus a graça deles retornarem à unidade, de crescer essa unidade entre nós, entre eles e nós, que são nossos irmãos. O próprio Salmo fala como é bom, irmãos, viverem unidos, né? E essa é a dor, porque ainda não estamos unidos, né? Sim. Mas, em seguida a isso, o decreto conciliar, o diretório de normas de ecumenismo, o documento que é como se fosse um vade-mecum ecumênico, o bispo e a União dos Cristãos, basicamente eles dizem o seguinte, que é necessário que, da parte católica, haja pessoas que se comprometam, antes de tudo, a conhecer a sua própria fé e estudá-la profundamente e expô-la fielmente, e, do ponto de vista em relação a eles, se aprofundar na doutrina daquela igreja em que se está dialogando. Então, por exemplo, no diálogo católico-luterano, o lado católico deve se esforçar, não somente para ser fiel, conhecer e expor sua fé fielmente, mas conhecer a mente, o concílio fala essa palavra, a mente, a doutrina, a disciplina do interlocutor. Então, por exemplo, o católico ele vai se esforçar para conhecer a Confissão de Augsburgo, se for tratar com luterano, a apologia da Confissão de Augsburgo, os catecismos de Lutero. Muitas igrejas luteranas só sustentam a Confissão de Augsburgo e o Catecismo Menor de Lutero, mas as igrejas luteranas confessionais sustentam ali todo o livro de Concórdia. Então ele vai se esforçar para isso, para, na exposição fiel do dogma católico e na compreensão da doutrina, da disciplina do meu irmão protestante, haja essa busca, né, pela superação dos obstáculos. É claro que, eu até fiz uma postagem uma vez, dizendo o seguinte, a busca de unidade dos cristãos, ela não é inescrupulosa. Em que sentido isso? No sentido do seguinte, vamos dizer que foi feito tudo isso, vamos dizer que se avançou ao máximo possível, ou seja, os ensinamentos católicos, como vocês, o pessoal que está acompanhando deve saber, né, eles têm diferente grau de autoridade. Então, você tem o dogma lá em cima e você tem a doutrina livre lá embaixo. Um exemplo de doutrina livre, para não ficar muito abstrato, né, você pode escolher se você é tomista ou é molinista a respeito da predestinação, da graça, etc. E os dogmas, enfim, temos os nossos dogmas. Então, vamos dizer que se avançou, foi considerado esses diferentes graus de autoridade, etc., e chegou num ponto onde não é possível mais avançar. Por exemplo, a causa formal da justificação é a justiça de Cristo infundida ou imputada de modo externo ao homem? Não tem como avançar além disso, no final das contas. Ou é uma causa externa ou é interna. É interna. Não tem como. Você pode até dizer que o externo causa um efeito posterior ao interno, mas a gente está falando daquela coisa específica, da causa formal específica. Então, a busca de unidade dos cristãos, ela não é inescrupulosa. A Igreja Católica, se chegar neste ponto, ela não vai dizer, não, na verdade é outra coisa. Não, ela vai ser sempre fiel àquilo que foi definido. Então, o movimento ecumênico, ele é, em primeiro lugar, um ato de humildade, de mansidão, de caridade para com o nosso irmão. Em segundo lugar, um diálogo numa exposição fiel, tanto do dogma católico, quanto um conhecimento fiel do que o meu irmão professa, um reconhecimento daquilo que é bom, daquilo que é belo na confissão dele, e com base nisso, obviamente procurando superar os obstáculos naqueles pontos, em vista daqueles pontos que já concordamos, uma cooperação mútua, uma caridade mútua, né, que naturalmente, com a graça de Deus, a providência de Deus, há de chegar um dia à restauração da unidade que se perdeu entre eles e nós no século
XVI. Então, é algo muito fechadinho. E do ponto de vista diocesano, bem, do ponto de vista diocesano, aliás, um parênteses, cabe lembrar que o concílio ele chama isso para que todos os católicos vivam. Ou seja, o católico ele tem que ter isso, essa conversão do coração, essa busca de compreensão do que o outro quer. Na verdade, isso pode ser remetido até o século XIX, por exemplo, na obra do Johann Adam Miller. Ele tem uma obra, ele é um teólogo católico muito famoso, do século XIX, alemão. E aí, no prefácio do seu livro Simbolismo, onde ele faz essa comparação entre o dogma católico e o dogma protestante, ele diz: cada homem deve a si mesmo o conhecimento da sua fé professada, dos seus pontos fortes e dos seus pontos que aparentam ser fracos. E ele só vai ter essa compreensão que ele deve a si mesmo no momento em que ele também compara a sua fé com um sistema de fé oposto e relaciona um com o outro. Então, na verdade, essa segunda parte do conhecimento próprio, do conhecimento da fé do outro, que o concílio pede, ele já é antecedido aí no Johann Adam Miller, ele já é antecedido no Tratado 90 do John Henry Newman, onde ele interpreta os 39 artigos de religião no sentido mais católico possível. Mais católico. Né? Isso já é antecedido no século XVI, nos colóquios que houve entre católicos e protestantes que tentavam, de fato, ali superar os obstáculos e retornar à unidade. Então você tem, por exemplo, o colóquio do John Eck com Philippe Melanchthon, e vários outros. Na verdade, você tem colóquios desse tipo, inclusive entre luteranos e reformados. Você tem, por exemplo, o colóquio de Montbéliard, onde estava um dos autores da Fórmula de Concórdia, e o Theodor Beza, sucessor ali de Calvino. Sucessor de Calvino. Então, assim, esse segundo ponto, conversão do coração, conhecimento da própria fé e conhecimento da fé do irmão, esse segundo ponto, ele já é antecedido na teologia católica desde o século XVI, entende? Maravilhoso. E você, assim, vamos trazendo um certo dinamismo para isso que você está falando. Mais, né? É possível, Arthur, assim, que tu conhece algum modelo em funcionamento hoje desse diálogo, além daquilo que acontece a nível de cúria, né, no Pontifício Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos. Para a Unidade dos Cristãos, isso. Isso, né? Tu conhece algum modelo, além desse que aparece no Vaticano, efetivamente de um diálogo sadio, mesmo que esteja há muito tempo acontecendo, ou ainda não existe algo assim? Olha, sem ser a nível mais alto, como você falou, entre comissões do Pontifício Conselho, etc., sem ser nesse nível, eu não conheço. O que eu suspeito, que mais se aproxima, talvez tenha sido aquele que, eu não sei se ainda está vigente, mas é aquele que nos Estados Unidos, o Católicos e Evangélicos Juntos. Sim, Together. É o Together. Esse foi talvez o mais próximo que eu tenho notícia, mas hoje, caso este aí não esteja mais, porque eu realmente não me recordo, eu não conheço. Até porque, se você parar para pensar, o Diretório para a Aplicação das Normas do Ecumenismo, ele fala que o bispo, ele é o responsável principal por isso. Ou seja, cabe ao bispo designar uma pessoa específica para ser o representante da diocese ali no ecumenismo, etc., e tudo que tiver relativo a isso, inclusive no trato com outras igrejas cristãs, né? E a gente não vê isso a nível de diocese, né? A gente não vê isso, por exemplo, eu não tenho notícia de nenhum canto aqui no Brasil, a nível de diocese. A nível mais ainda particular, no sentido assim de atitudes voltadas para aplicar o decreto conciliar na medida do possível, até onde eu tenho notícia, e eu não quero faltar com a humildade, mas é porque eu só conheço o meu apostolado. Eu ficaria muito feliz, de fato, se eu visse outros, porque seria maravilhoso. Eu ia, poxa, graças a Deus que está se espalhando, eu ia pensar. Claro, claro.
né? Eu me preocupo muito com isso, viu, Arthur? Porque assim, isso veja, é uma clara determinação, né, conciliar, ou seja, é um desejo da igreja, ou seja, é vontade, não há falha nessa história. Há regras, depois então nós temos aí então a Unitatis Redintegratio, que é o decreto, depois Temos o Utium Nunc, o Utium Nunc, né, que fala do empenho ecumênico. Depois, esse documento que você citou agora, para tu ver, eu conheci ele en passant, o bispo e a unidade dos cristãos, o Vadmecum. Pronto, né? É o Vadmecum, isso. Esses 3 documentos, eles dão uma linha. Isso. E esta linha simplesmente não é cumprida. Isso. Né? A nível diocesano, né? Que é onde, a rigor, onde acontecem as coisas. Né? E, na verdade, é cumprido quase como que o oposto. É cumprido justamente de um desobedecido, lado. Né? É dito assim, por exemplo, a gente tem esses documentos, a gente tem esse conhecimento aí escrito e altamente disponibilizado para qualquer um, né? E ainda assim a gente tem uma campanha da fraternidade ecumênica que é o inverso daquilo que a igreja ensina. Então, na verdade, o que parece é que há um favorecimento realmente de uma concepção incorreta do ecumenismo, né? Então, olha, está aqui a gente tem isso aqui, mas vamos solenemente deixar isso de lado e solenemente propagar aqui o que é o contrário que os decretos, os documentos ensinam, né? Impressionante isso. Realmente. Deixa eu caminhar perto aí mais um pouquinho dos diálogos que existem. Tem algum com algum grupo que tu te concentra mais, que te agrada mais mexer? Porque assim, né, no ponto de vista do conselho tem várias comissões, né? Isso. Para ti, como no teu trabalho, assim, eu sei que, né, o setor diálogo ecumênico é grande. O que mais te chama a atenção aí? Olha, eu acho que do meu querer, o que eu mais gostaria de ficar concentrado é no diálogo católico-luterano. Por quê? Porque, enfim, a Confissão de Augsburgo foi o primeiro documento confessional do protestantismo e é o primeiro documento confessional da Igreja Luterana, né? Você tem essa confissão, ela influenciou os 39 artigos de religião, influenciou o próprio Calvino. O próprio Calvino, convém lembrar, né? O próprio Calvino ele fala, né, que ele era um fiel discípulo de Lutero, mas crítico a ele. E ele também fala o seguinte, né, de que ainda que Lutero se Lutero me chamasse de diabo, de demônio, eu ainda o iria considerar, né, um reformador da igreja, né, apesar de ter suas faltas. Então, o próprio Calvino, apesar de se distanciar de Lutero em alguns pontos, ele foi influenciado por Lutero, e a Confissão de Augsburgo, ela é, na sua essência, um desenvolvimento da doutrina de Lutero, e ela influenciou, então, os demais documentos aí imediatos do protestantismo. Você tem também que, se não fosse justamente o luteranismo, a teologia reformada, etc., ela não teria se desenvolvido como se desenvolveu. Então, minha área de concentração de predileta seria neste diálogo, justamente porque eu penso, apesar de que, em termos de doutrina, alguns ramos do anglicanismo estão mais próximos de nós, eu acho que hoje o luteranismo, na verdade desde o século XVI, justamente por ter sido o primeiro ali da Reforma Protestante, ele sempre teve uma atenção especial dos teólogos católicos. Você vê que nos colóquios que houve, principalmente o de Ratisbona, estavam lá luteranos, foram os luteranos que foram para a Inglaterra, quando Henrique VIII se separou da Igreja Católica. Então, eu gosto mais desse tipo de diálogo. Agora, se você fosse parar para pensar assim, tá, mas em termos regionais, aí no Nordeste, por exemplo, tem muito... Não tem, aqui é muito pentecostal. Então, assim, teoricamente, eu acabo sendo obrigado a focar em outras coisas. Então, eu preciso conhecer muito bem a doutrina pentecostal,
preciso conhecer muito bem a doutrina batista, e aqui no Nordeste tem crescido muito o anglicanismo, então tenho que conhecer muito bem o anglicanismo. Inclusive eu fui convidado para fazer uma introdução à nova tradução do livro do Tratado 90 de São João Henry Newman, né? Vai ser publicado isso aí, e fui eu que fiz a introdução. Então, assim, vai ser publicado aonde, Arthur? Abre o teu coração, conta aqui pra mim. Abre o teu coração, né? Não, assim que sair o coisinho de divulgação, eu mando pra você. Mas vai sair essa tradução. Já está traduzido, na verdade, está sendo revisado agora, e aí me convidaram para fazer a introdução do livro, eu fiz. E é interessante, eu achei muito providencial, porque justamente tem crescido o anglicanismo aqui. Agora, o engraçado é que o anglicanismo que tem crescido no Nordeste não é aquele anglicanismo que faz parte da comunhão anglicana. Sim. E a Igreja Católica, ela recomenda lá se eu não me engano, é no Bispo e a União dos Cristãos. Ela recomenda lá no final do documento, ela diz assim, olha, o movimento ecumênico enfim, é tudo isso aqui, mas se for para priorizar, priorize estes aqui. Aí ele fala, comunhão anglicana, lá com a cabeça em Canterbury, Federação Luterana Mundial, etc. Por quê? Porque aí ele explica, por quê? Se for para priorizar, priorize. Por quê? Porque a Igreja Católica já está há décadas em diálogo com esse. Exatamente. Então, assim, se for para priorizar, mas aqui no Nordeste tem crescido esse anglicanismo aparentemente não em comunhão aí com o arcebispo de Canterbury, e eu achei providencial a entrada desse livro, porque esse livro ele marca justamente como que o fim ali da vida anglicana do Newman. Praticamente ele anuncia, olha, você vai morrer enquanto anglicano daqui a pouco, porque o Newman ele estava preocupado com o liberalismo teológico na Igreja da Inglaterra. E aí ele justamente quer que todo mundo subscreva aos 39 artigos, mas que os entenda em sentido católico, porque isso ia firmar a Igreja da Inglaterra naquilo que era perene, inclusive o seu livro de oração comum. Então, eu achei muito providencial e eu acho que vai ser uma publicação muito boa. Pô, que maravilha, hein? Você sabe que uma vez, não sei se eu já te contei essa história, mas um das minhas proximidades aí com o catolicismo, quando eu era pastor, o nome era Igreja Episcopal Carismática. Olha. Aquele movimento de convergência e coisa e tal. E é uma dos grupos que saíram da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Do Brasil. Né? Foi um dos primeiros cismas brasileiros. O segundo foi aquele que originou a Diocese do Recife, sim, que hoje é a Igreja Anglicana no Brasil. Né? Então, que é o grupo que está ligado ao GAFCON, que está tentando achar espaço ainda, né? E que também tem crescido bastante. Sim. Mas esse grupo anterior, que depois, né, se tornou a Igreja Episcopal Carismática, era originário ali do Recife, em Pernambuco, e eles montaram uma estrutura na região metropolitana do Recife, fizeram um acampamento aonde eles rodavam cerca de 2 em 2 meses, eles rodavam um cursilho de cristandade. Olha aí. E era o carro-chefe da igreja. Tinha 6 por ano para homens e 6 edições para mulheres. Sim, uma média de 200 pessoas em cada edição. Então tu imagina, eram 2.400 pessoas e eu participei, né? Você foi ordenado lá em Recife? Eu fui ordenado no Recife, né? E eu participei de um seminário de vida no Espírito Santo e um cursilho de cristandade lá. E me impressionou muito o discurso, porque eles realmente faziam parte do cursilho, do movimento de cursilho, na estrutura do cursilho mundial, e o discurso deles era o seguinte: você é católico? Sou. Então volte para sua igreja e seja a bênção. Olha aí.
eles não ficavam com gente que era católico. Claro que os católicos de BGE, né, eles... Né, agora, quem era mesmo, disse, não, volte para sua igreja e seja a benção. Não fique aqui. Então era muito interessante. Primeiro que ele foi interessante, porque logo depois eu fui descobrir o que era um cursílio, né? Sim. Que é um movimento católico, né? Uma ferramenta exatamente. católica, né? E ainda mais esse aviso deles. Nossa. É impressionante. Deixa eu só dar um ponto atrás aqui na questão aqui dos luteranos. Sim. Me diga a sua visão primeiro, até para poder fazer um corte bonito depois no vídeo. O que você me diz efetivo, qual a sua opinião nos seus estudos a respeito dessa figura, primeiro, da figura de Martinho Lutero? Existem muitas vozes, tem muita gente que ressuscitou um monte de bobagem, né? Né, é impressionante como é grande o número de informação na internet e também o número de bobagem, coisa absurda. Sem dúvida. Mas vamos lá, 3 assuntos. Tá. A sua opinião sobre Lutero, certo. A sua opinião sobre a declaração, sobre justificação, certo. E a campanha dos 500 anos da Reforma. Como é que você enxerga, né, esses eventos e essa figura? Muito bem, então começando com Lutero, né? Lutero ele foi excomungado em janeiro de 1521 e obviamente isso continua, não tem como remover uma excomunhão pós-morte. Só que a historiografia católica, desde da década de 30, com o trabalho do Joseph Lotz, chamado A Reforma na Alemanha, se não me falha a memória, tem mudado um pouco a forma de ver o Lutero, não no sentido de dizer, olha, ele agora não é excomungado, a igreja tem que... Não nesse sentido. Passando pano, né? Não passando pano. Mas simplesmente dizer, olha, haviam circunstâncias que antecederam Lutero e que colaboraram para a explosão que aconteceu ali a partir do século XVI. Do meu ponto de vista, Lutero, ele sim é filho do seu tempo, ele teve muitos vícios, né, mas também teve pontos bastante positivos. Em que sentido? No sentido de que Lutero, ele era sincero. Ele realmente estava não era um mentiroso, né? Isso. No princípio, ali dos acontecimentos que a gente geralmente coloca em 1517, né? Quando ele envia a carta para seu arcebispo, o arcebispo de Mainz, né, ele comenta de modo bastante filial e no final ele fala, eu também sou a vossa ovelha, né, numa atitude bastante humilde, etc. E anexa, então, as suas 95 teses. Eu comentei as 95 teses em 130 páginas, e boa parte delas, boa parte é realmente heterodoxa, mas boa parte é ortodoxa, e aquelas ortodoxas demonstram que ele estava realmente procurando, apesar de ele ter uma compreensão inadequada das indulgências, ele estava realmente procurando não combatê-las em si mesmas, mas uma noção distorcida, um abuso delas, né? É tanto que ele cita até aquela famosa frase, quando a moeda entrar no cofrinho e aí ouvir o barulhinho, a alma vai para o... enfim, então ele estava querendo... quando a gente vê essas teses, a gente vê essa noção de que ele tinha uma compreensão inadequada de muitas coisas, mas ele estava querendo lutar contra esse abuso. Eu penso que o Lutero que ficou assim bastante marcado na vida na mente dos católicos, não é o Lutero do princípio, mas o Lutero a partir de 1520, que ali a gente já tem os 3 tratados, né, de Lutero contra a Igreja Católica, em onde ali realmente ele a guinada reformatória mesmo, né? Isso, ali ele está realmente decidido a fazer algo que realmente estava contrário à doutrina católica. Ele não estava querendo essa questão de reforma depois, a partir desse ponto aí, de reforma dos costumes, mas ele
acabou passando por uma experiência que muito se fala, né, em que ele mesmo descreve como que as portas do paraíso se abriram para ele quando ele teve essa compreensão que nós, enquanto católicos, julgamos inadequada, mas quando ele teve essa compreensão do que queria dizer justiça de Deus lá em Romanos 1, né, e aí ele começa a construir tudo em cima disso. E aí ele realmente está ali, a partir de 1520, como que decidido a estar em um ponto contrário à Igreja Católica, mas veja só, isso Lutero, o movimento luterano não compartilhou isso. Em 1530, eles ainda se consideram como partes iguais, que estão disputando teologicamente, mas dentro da Igreja Católica. É tanto que o Melanchthon, lá na Confissão de Habsburgo, ele diz, olha, em nada discordamos da doutrina da Igreja Católica e da Igreja de Roma. Então, tem que deixar isso claro. A forma como o católico lê a Confissão de Habsburgo tem que levar isso em mente. Até o tom irênico, o tom simpático da Confissão de Habsburgo traz isso. Então, assim, do meu ponto de vista, Lutero, ele foi um homem que teve, sim, os seus vícios e algumas virtudes, etc. Ele não estava, no princípio, querendo fundar uma outra igreja. No princípio, ele não estava querendo se separar de Roma. Ele mesmo confessa, meu Deus, essa discussão aqui a respeito das 95 teses, que na verdade não são nem 95, ele vai chegar lá no Papa, etc., mas pelo andar de como, e por isso, como eu falei no começo, né, a dor no meu coração também foi por como as coisas aconteceram entre 1517 e 1520, né? Parece que o próprio Lutero considera que depois do debate de Leipzig, em 1519, já não tinha mais volta, mas parece que ele realmente quis confirmar isso em 1520. Então, no princípio, ele não queria fundar uma outra igreja, fundar uma outra coisa, ele queria realmente algo diferente disso, mas pelo andar das coisas, ele acabou tomando a atitude, a decisão de se separar da Igreja Católica. Então, condenar Lutero como um herege, não é bem, ele foi de fato excomungado por heresia, isso não é incorreto, mas também dizer que Lutero foi um cara que brotou do nada, ele estava tudo esculhambado, ele veio para ajeitar tudo, ou estava tudo correto, ele veio para esculhambar tudo, também não é assim. E isso vem mostrando na historiografia católica que houve erro, sim, de muitos homens da Igreja Católica, e não foi somente da parte dele, entende? Então não é passar pano, mas reconhecer que também houve erros da parte de muitos católicos naquela época, né? Eu percebo que, desculpa te interromper, eu percebo que muitos católicos, muitos irmãos nossos, eles leem, eles só conseguem enxergar o Lutero opositor, efetivamente, mas não percebem que, então, nessa primeira faixa de 1517 a 1521 até, ele era um discordante, e ele passa a ser um opositor, então, depois de 1520, né? Enfim, e que ele foi, na minha opinião, né, as pessoas pode discordar do que eu vou falar, mas ele passa a ser ele é um catalisador de tudo o que ele, né, sem dúvida. Não há, eu ouso dizer que não há praticamente nenhuma novidade no que Lutero traz, né, porque é uma coisa assim, tá tudo nos outros, nos chamados pré-reformadores, né, como se... no próprio debate de Leipzig, ele fala lá, né, que muitas proposições lá dos boêmios eram, como é que ele usa a palavra? Ele quer dizer assim, muito cristãs, mas eles falam cristianíssimas, algo assim. Sim. Então, de fato, como eu falei, houve circunstâncias que prepararam um caminho, né? A própria formação de Lutero, ela ajudou neste caminho. Talvez se Lutero não tivesse estudado em Erfurt, talvez ele não tivesse sido quem ele foi. Porque em Erfurt, os professores dele foram alunos do Gabriel Biel, que era um filósofo nominalista. Então, assim, isso influenciou Lutero. E o Lutero, lá em 1518, lá no debate de Heidelberg, ele condena uma tese lá do nominalismo,
aparentemente julgando que fosse o dogma católico, fosse a exposição católica. Então, assim, isso acabou influenciando ele naturalmente. Então, foi uma série de circunstâncias que favoreceram um ponto. É claro que houve a decisão pessoal, ninguém está dizendo que ele é uma marionete. Ele se decidiu, não, eu vou queimar a bula do Papa. Ele se decidiu. Mas houve uma série de circunstâncias que a gente não pode ignorar, entende? Maravilha. Tem um dos livros da Sinodal que eu acho, eu tô tentando achar o nome dele aqui, que ele foi, a mim me elucidou muito assim quando eu li ele pela primeira vez. Eu não deixa eu me lembrar, eu vou tentar achar o nome dele, tá né? Vale muito a pena porque ele foi uma história também de Lutero, coisa e tal. É aquele de Luder a Lutero? Será que é? De Luder a Lutero. Que é do Martin Dreher, né? Não é esse, é de um, ele é de um alemão. Oh, meu Deus, eu vou me lembrar e aí depois eu falo. Mas então eu já aproveito para falar também da segunda pergunta, né, que você tinha feito da declaração, né? Então, a declaração conjunta, para quem não sabe, foi fruto de um intenso trabalho teológico entre a Igreja Católica e a Federação Luterana Mundial, que culminou nessa declaração sobre a doutrina da justificação. Por quê? Porque, dito de outro modo, é preciso, é justo dizer que Lutero considerava como o artigo sobre o qual a Igreja está assentada, né? Se ele cai, a Igreja cai, né? Sim. Então, e na verdade, o luteranismo, de modo geral, põe uma ênfase muito grande na justificação. Põe uma ênfase muito grande, parece que é o dogma central, às vezes. Sim. Se é que não, de fato, é expresso muitas vezes como dogma central. A justificação do pecador. Diga. Achei o livro aqui, se chama Martinho Lutero, Tempo, Vida e Mensagem, do Mark Lienard. Esse livro, ele, tudo isso que você falou, brilhantemente, resumidamente, ele descreve. Ótimo. Ele descreve justamente isso, né? Por favor. Não, então esse fica a recomendação de livro aí. E esse documento, ele é muito belo. Ele trata de falar as posições católicas e luteranas e aí mostra ali qual foi o consenso obtido. É claro, a Igreja Católica, uma vez lançado esse documento, ela lançou uma nota explicando alguns pontos, né, necessários. Então, o católico ele tem que também estar atento a essa nota que foi lançada pela Igreja a respeito do documento, da declaração conjunta, até como critério para interpretar corretamente. Mas, de fato, ele trouxe um avanço, obstáculos foram superados. Agora, o que é dito lá, eu publiquei, quer dizer, eu mandei para publicação, né, ainda vai publicar um artigo, em outros termos, comentando essa declaração conjunta. Na verdade, eu comento o documento do Conflito à Comunhão, de 2017, mas esse documento do Conflito à Comunhão, na verdade, ele é como que um Ctrl-C, Ctrl-V, pelo menos na parte da justificação, ali da declaração conjunta. Então, eu acabo comentando a declaração. E a declaração, ela teve ótimos pontos e indicações de consenso, mas, do meu ponto de vista, ela falhou em alguns pontos. Um deles foi o seguinte, foi dizer que católicos e luteranos agora concordam, não há mais motivo de separação a respeito desta doutrina da justificação. Por quê que eu discordo dessa afirmação? Porque o documento ele não tratou da causa formal. É a justiça infusa ou a imputada externamente? E isso não foi tratado, então não é possível dizer que ainda não separa. E, por outro lado, para minha tristeza, essa afirmação ela foi tomada por autoridades eclesiásticas e repetida. Então você vê o Papa, por exemplo, o Papa Francisco dizer
sobre isso. Uma vez um voo aí, não me lembro para onde ele estava indo, mas numa entrevista ele disse, olha, católicos e luteranos hoje concordam sobre a doutrina da justificação. Então, não há mais essa separação nesse e não é verdade. Não é verdade. Aquela declaração ela é muito boa em muitos pontos, mas tem alguns pontos ali que não ficaram muito bem ainda, e um deles é esse. Então, ainda não, do meu ponto de vista, não convinha dizer que não tem mais separação. E, contudo, foi soprado que agora concordamos em tudo, e não é verdade. Não é verdade. O próprio Lutero, lá nos artigos de Smalcald, acho que é 3:13, ele fala que mesmo o homem justificado, ele é justificado, mas interiormente o pecado na carne continua e vai continuar até a morte. O católico ele não pode aceitar um negócio desse. Então, sim. Não é assim. Não é assim. Teve pontos maravilhosos, mas teve pontos que precisam ainda melhorar, né? Mas eu fico muito feliz de dizer, olha, vamos dialogar, bora. Mas a gente agora vai partir deste documento, porque o avanço até aqui foi ótimo. Vamos continuar a partir daqui agora, entende? Sim. Eu penso dessa forma. No conflito à comunhão, ele gerou pelo menos aqui no Brasil, gerou vários momentos de zelo imprudente, como diz a Unitatis Redintegratio, e momentos deploráveis, assim, de discussões, bate-bocas de Facebook, de Instagram. Eu briguei muito nessa época, justamente apontando isso, né? Plágio, provocação desnecessária, mas eu percebo que ele foi incompreendido e resumido na ideia de o Vaticano quer que nós celebremos a reforma, celebremos a divisão. Eu acho que isso aí seria uma interpretação muito incorreta, né? Eu acho que, na verdade, a ideia ali, quando se fala de comemorar, seria no intuito de relembrar o que aconteceu, celebrar, sim, os frutos que houve nos últimos 50 anos, né, nessa cooperação mútua, na oração, etc., e no diálogo também, onde houve essa superação, os peritos católicos, os peritos luteranos, por exemplo, né, e houve um avanço nessa superação dos obstáculos, mas seria isso, não? Ninguém está festejando uma divisão ou um pecado, né? Pelo amor de Deus, né? Isso aí não faz sentido. A ideia seria, poxa, caramba, faz 500 anos e ainda estamos separados. Vamos rezar, vamos pedir a Deus a graça de recuperar aquela unidade que tínhamos entre eles e nós no século XVI. É mais ou menos nesse sentido, não é celebrar um pecado ou a divisão, etc. Pelo amor de Deus. Porque foi assim que foi muito vendido, né? As nossas fileiras. Deixa eu te empurrar um pouquinho mais para cima nesse negócio aí, que eu queria a sua opinião também, que é o seguinte. Para mim, né, dois grandes gestos do pontificado do Papa Bento XVI foi Summorum Pontificum, que agora virou poeira, né? Mas Angliconorum Coetibus. Sim, sem dúvida. Que gerou os ordinariatos pessoais, sim. Né? Anglicanos, né? Como é que você enxerga? Eu me lembro, viu, Arthur? Eu me lembro da galera do CONIC e da Igreja Episcopal Anglicana, mas assim, botando fogo pelas ventas quando saiu esse documento. E eles assim, agora o Vaticano dinamitou todo o diálogo, diálogo que eles queriam. Né? Pois é. Mas assim, eu me lembro, rapaz, só para quem está ouvindo, né, entender, o ordinariato é uma diocese extraterritorial. Isso. Que foi feita, seu primórdio teve com a provisão pastoral do João Paulo II, sim, para alguns anglicanos, e depois o Papa Bento XVI, do seu pontificado, emitiu esse documento
permitindo com que os anglicanos que tivessem interesse retornassem à Igreja Católica, né, ou seja, professassem a fé católica e mantivessem o patrimônio anglicano deles. Sim. Né? Tudo aqui, ou seja, então, os pastores que eram homens casados poderiam manter-se casados. Existe toda uma regulação muito parecida até com a regulação das eparquias orientais, né? Mas no rito latino, né? Normal. Na sua opinião, foi aqui, né? Você diga o que você quiser, mas isto para mim, na minha opinião, foi uma jogada de mestre. Eu ia dizer que foi fantástico. Foi fantástico. Olha, se você lembrar, tem o famoso filósofo Leibniz. Ele também estava envolvido nessa. Ele também tinha essa dor no coração de buscar a união entre católicos e protestantes. Lá o seu Duque se converteu ao catolicismo, ele era protestante, e aí ele se envolveu nisso. E ele propôs algumas coisas para que tivesse essa restauração. Ele disse assim, olha, dito de outro modo, os católicos têm que fazer concessões e os protestantes têm que fazer concessões. Então, os católicos, por exemplo, têm que devolver as terras dos protestantes oriundas lá da Paz de Westfália. Mas essa é uma concessão. A outra concessão, os católicos têm que, caso aceitem essa concessão, retirem as excomunhões, papapá. Ele tinha uma compreensão inadequada da natureza da excomunhão. Mas uma coisa que ele falou foi justamente cumprida com o Bento XVI. Ele disse assim, os católicos têm que aceitar que os clérigos protestantes sejam casados. Né? Então, assim, claro, foi dado toda uma ordenança ali, mas uma das coisas foi isso. A pessoa que viesse do anglicanismo, se casou lá no anglicanismo, ela poderia ser ordenada. Né? Então, assim, foi fantástico, porque, na verdade, foi o que eu falei no começo, o documento do Concílio Ecumênico, ele fala disso, de que é um diálogo para superar os obstáculos, para que eles venham para a Igreja Católica. Sim. Então, na verdade, essa atitude de Bento XVI é como que a coroação daquilo que o movimento ecumênico busca. Né? E só foi possível devido ao diálogo de 50 anos também, aí entre a Igreja Católica e a Comunhão Anglicana. Está tudo relacionado, não é o Vaticano jogou no chão agora todo aquele... Não, isso aí é a coroação. É a coroação, você está entendendo? Sim. Então, assim, é como se Bento XVI, ele colocasse em prática aquilo que Leibniz, séculos antes, tinha proposto, como algo que o próprio Leibniz sabia que iria abrir os olhos dos clérigos protestantes, entende? E como de fato aconteceu. Até hoje, eu tenho contato com pessoas que estão em processo de conversão ao catolicismo, e a primeira coisa que eles me falam não é nada de doutrina. A primeira coisa que eles me falam é, e aí, como é que eu vou conseguir dinheiro? Se eu vivo 100% como pastor, eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos, como é que eu vou sustentá-los? Aí a primeira coisa que eu digo, meu irmão, vamos com calma, vamos rezar e vamos tentar que eu... Então, é dessa forma. A primeira coisa que eles falam é o medo. É a primeira coisa que eles falam. Não é nada de doutrina. E aqui então, um outro ponto, né? Para quem tem curiosidade aí, né? Procure aí, coloque aí ordinariato. Hoje, se eu não me engano, hoje já são pelo menos 3. Esse é um na Inglaterra, outro nos Estados Unidos e outro na Austrália. São fortes e eles têm preservado, inclusive, a missa tridentina, que agora, né, a galera também tá botando fogo pelas ventas, mas e eles têm preservado isso também, porque eles, afinal de contas, têm uma paixão muito grande pela liturgia da igreja. Você tem, então, estudado sobre o assunto, né? E eu fico assim extremamente grato porque, né, de te ouvir falar sobre isso.
E você também tem, por conta desse diálogo todo com as pessoas te procuram. Eu queria que tu falasse um pouquinho, e um dia, em breve, eu quero trazer aqui o Eduardo Faria. Sim. Me fala um pouquinho do teu papel nessa história, do seu afilhado, né? Agora é seu afilhado, né? Meu afilhado. Da travessia do Eduardo Faria. Como é que foi o processo dele? Como é que tu enxerga essa caminhada, né? E quais foram os pontos aonde tu percebeu que dava para consertar as coisas, que tinham os problemas, que começaram a mudar? Evidentemente que ele mesmo já vinha num processo de reflexão, a graça de Deus ia modificando, mas me fala um pouquinho desse teu... Muito bem, o Eduardo, para quem não sabe, o Eduardo Faria, ele era um pastor presbiteriano há 10 anos. 10 anos. Muito engajado, um pastor muito solícito, muito dedicado, mas que por uma série de motivos começou a se interessar em conhecer a fé católica, né? E um dos motivos, quando ele vai falar quando ele geralmente fala do seu processo de conversão, é a respeito do reconhecimento da Igreja Católica do batismo da Igreja Presbiteriana, né? Isso chamou a atenção dele. E outras circunstâncias. Acontece que em 2019 eu já estava fazendo esse meu apostolado, só que ele era bem menor, mas já estava fazendo. E por volta de abril de 2019, não, abril não, desculpa, por volta de agosto de 2019, por aí, o Eduardo, ele começou a acompanhar o meu apostolado, e depois de acompanhar um pouco, ele me mandou uma pergunta, naquela caixinha de perguntas, perguntando se eu já tinha sido protestante, porque ele dizia que eu falava muito precisamente da fé reformada. E aí ele queria saber se eu já tinha sido protestante. E aí eu falei, não, nunca fui protestante, etc. Aí ele me mandou uma mensagem, olha, você fala muito preciso da fé reformada, eu pensei, muito interessante. Só que eu não sabia quem ele era, tampouco sabia que ele era um pastor. E aí, quando foi em novembro de 2019, alguns meses depois, ele me ligou. Aliás, ele me mandou uma mensagem no Instagram pedindo meu celular, eu passei, eu geralmente procuro ser solícito com as pessoas. Claro que não pode dizer sim para todo mundo, mas eu geralmente procuro ser solícito. E aí ele me ligou. Eu estava em uma outra cidade, não estava na cidade que eu morava, estava num hotel. Eu tinha acabado de chegar para dar uma aula no outro dia. E aí ele me ligou e disse, oi, meu nome é Eduardo, eu sou pastor presbiteriano, eu gostaria de conversar um pouco com você. E aí eu tinha acabado de chegar, estava cansado, me ligue no outro dia. No outro dia ele ligou e a gente conversou. E aí ele me explicou a situação, eu sou pastor presbiteriano, eu estou estudando catolicismo, eu estou nesse percurso, né, de conhecimento, de estudo, etc. Já estou tendendo ao catolicismo. Infelizmente agora as palavras exatas que ele falou não me recordo, mas a substância era essa. Eu estou estudando catolicismo, estou nesse caminho e queria, né, o seu contato para ter os seus conselhos, o acompanhamento, etc. Enfim, uma conversa entre amigos, desenvolver uma amizade ali. E foi isso que aconteceu. Então, desde novembro de 2019, eu comecei a conversar com o Eduardo. Era mais pelo WhatsApp, mas muitas vezes houve muitas ligações também, e sempre foi muito bom. Eu percebi no começo que o Eduardo, devido aos seus estudos, como eu falei, ele sempre foi um homem muito dedicado e estudioso, ele já estava decidido a se tornar católico, mas ele precisava aparentemente de um acompanhamento no sentido assim, olha, segura aqui minha mão e vamos juntos, porque como eu falei um pouco antes, o medo bate, né? Sim. Então, ao longo desse tempo, o medo bateu. Por quê? Porque o Eduardo, ele era pastor integral, então toda a sua renda, né? Ela vinha da igreja, então era a renda da igreja, o apartamento era pago pela igreja, enfim, o convívio com a esposa, porque a esposa, na época, ainda estava fazendo residência médica, então,
Até o convívio com a esposa era permitido pelo pagamento do aluguel pela igreja, né? De modo que, se não tivesse aluguel, ele teria que voltar para Minas Gerais, né? Onde está a sua família, sem poder ter o convívio com a esposa. A sua filha, também, a questão do convívio. Então, tudo isso, o contato com a família, a renda, né? Então tudo isso estava pesando. Então, ao longo desse período, o meu papel foi, obviamente, orar por ele, conversar com ele. Algumas vezes eu tirava algumas dúvidas a respeito da fé católica, por exemplo, sobre a questão da sacrifício de Cristo, né? Você tem na teologia reformada a questão da substituição penal. Então, assim, isso estava muito imbuído nele, né? Uma vez ele me mandou um comentário do credo que ele fez, e aí eu comentei em cima disso: olha, eu estou notando muita coisa reformada aí, então, aqui assim, então eu fui mostrando para ele. Mas o meu principal papel foi de oração e de busca de, digamos assim, tranquilizar mais o coração dele a respeito dessa passagem. Então, eu me lembro que eu liguei para Deus e o mundo tentando arrumar um emprego para ele. Então eu mandei mensagem para reitor de universidade, dizendo: olha, eu tenho esse rapaz aqui, ele tem um sólido conhecimento da escritura, seria possível você contratá-lo como professor aí do curso de teologia? Eu pedi, ele me mandou o currículo, eu ajeitei o currículo, eu mandei para o reitor, eu liguei para outra pessoa, falei com um padre, falei com o outro, papapá. Então, o meu papel foi mais disso. Oração, é claro, algumas vezes, mas foram poucas, eu tirei algumas dúvidas, até porque ele já também acompanhava o meu apostolado, e lá sempre tinha algumas perguntas. E, digamos assim, procurar acalmar o coração dele, dizer: olha, eu estou aqui com você, vamos juntos, vai dar certo, e eu vou me ajudar aqui, e para ir arrumar um emprego para você, para a gente fazer alguma coisa. E então foi basicamente isso, e graças a Deus ele fez a travessia, graças a Deus ele entrou, fez a profissão de fé, e acontece que a profissão de fé acabou sendo filmada, divulgada no YouTube, e aí espalhou pelo Brasil inteiro. Mas foi basicamente isso. Eu mesmo falo pro Eduardo que o meu papel eu quero desaparecer nisso aí para que a graça de Deus cresça, de fato. Que maravilha. Não, maravilha. Deixa eu vou botar aqui embaixo, ó. Aqui está o Instagram do Arthur. O Arthur também agora está com agora ele também tem o podcast dele. Isso, né? Isso. Eu coloco os cristãos, maravilhoso, maravilhoso. Eu ponho aqui para escutar e só fico me deleitando aqui na graça, entendeu? E o trabalho do Arthur é fenomenal, porque assim eu acho que, tirando tu, Arthur, que faz esse trabalho, o único que eu vi jogar limpo, como a igreja manda ser feito, foi o delegado. Sim, sim. O delegado Rafael Brodbeck, que realmente, uma vez eu tive, quando eu ainda era evangélico, eu tive uma conversa com ele, em que nós discutimos em cima dos textos das Institutas da Religião Cristã, do Calvino. Sim. E ele conhecia o texto, ele leu o texto. Não é um daquele jeitão dele, né? Meu Patrício aqui, mas não era um garganta. Não, ele leu. Ele disse: olha, Gustavo, eu acho o Calvino mais pesado que o Lutero. E foi, enfim, sim. Foi uma conversa muito boa. Ele vai estar aqui também, se Deus permitir. Mas assim, esse apostolado é um apostolado necessário, especialmente em tempos em que de profundo zelo imprudente, né? Nós precisamos fazer o concílio chegar em terras brasileiras, chegar como a igreja deseja. E eu acho que o teu trabalho, o teu apostolado nas redes sociais, né, ele e com frutos como o Eduardo, eles são aquele perfume bom que Deus recebe nas narinas, né? Graças a Deus. E que tem sido bênção
Bênção de Deus. Arthur, eu poderia ficar mais umas 2 horas aqui conversando contigo, mas não dá. A Thalita deve estar braba comigo e a Camila também já. Então, vamos encerrando por aqui, por volta num outro momento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Meu irmão, eu queria só lhe agradecer pelo convite novamente. Como você sabe, eu tenho um grande respeito por você, considero realmente meu irmão querido. E, na verdade, sempre falar de um tópico desse me deixa muito feliz. Então, conte sempre comigo e com as minhas orações. Maravilha. Eu ainda quero muito, viu, Arthur, que a gente, se possível, a gente converse sobre estes documentos que foram citados, especialmente ali, né, o Unitatis Redintegratio, Uti Ununcint e o Diretório Ecumênico, né, cristão, porque eu penso que, na verdade, sendo bem franco, eu acho que falta, um dia seria interessante a gente fazer uma mesa redonda e discutir todos os documentos do concílio, expor e discutir, sabe? Porque é uma ignorância que chega a ser enorme. As pessoas, elas batem boca sobre o concílio, mas ninguém lê o concílio, ninguém lê o texto, sabe? É uma coisa que está brigando por uma coisa que não conhece. É verdade. Irmão, sem dúvida, ia ser fantástico. Muito, muito, muito obrigado, viu? Pelo teu tempo, né? Assim, tu como eu, assim, tem uma família numerosa, né? E poderia estar descansando né? Isso aqui vai ficar gravado, depois vai passar para o áudio, e eu vou colocar todos esses documentos que foram falados aqui embaixo, na descrição. Ótimo. As redes sociais do Arthur, para que quem que se interesse por esse assunto, por este apostolado, possa procurá-lo e encontrar as referências. Aliás, o Instagram do Arthur é um daqueles que está cheio de coisa. O cara pode passar lá uns 15 dias só lendo. Tem um pastor assembleiano, é o Jonathan, você conhece? O Jonathan, claro. Cara, eu amo esse rapaz. E aí ele disse que quando ele conheceu o apostolado, ele passou muito tempo só lendo cada apostolado. Ele tem as bolinhas de destaque do Arthur, deve ter umas 200 bolinhas lá. E assim, a gente passa uns 15 dias só lendo aquilo. Não precisa nem perguntar, só ler. É bacana. Meu irmão, perfeito, meu irmão. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe mesmo, ricamente. E obrigado por ter cedido um pouco do teu tempo para falar sobre esse assunto tão importante que é ecumenismo. Tá bom? Perfeito, meu irmão. Grande abraço, Deus lhe abençoe. Amém, a você também. Bom, isso aqui então foi a edição número 4 do Estado da Igreja. Arthur Jordan, figura maravilhosa. E eu quero agradecer a todos que assistiram. Nossa próxima conversa, olha só que interessante, vai ser com o pastor Jack, que é um pastor reformado aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E como eu falei para vocês, esse podcast vai estar disponível no meu canal no YouTube, e amanhã mesmo já vai estar no Spotify, no Google e na Apple iTunes. Tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo podcast.